Pensa no nosso corpo como se fosse uma orquestra gigantesca, sabe? Regida por uma sinfonia de mensagens químicas. Agora, imagina que a gente precisa ajustar o volume de um único instrumento, sem mexer no resto da melodia. É exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Vamos entender como a ciência farmacológica está criando ferramentas com uma precisão quase cirúrgica para modular esses sinais, focando nos fascinantes receptores muscarínicos. Bom, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa com o básico, o mensageiro químico e as fechaduras nas células que ele ativa. Depois, a gente mergulha na complexidade dessa família de fechaduras, entende o problemão que isso gera e, claro, vamos conhecer a solução super inovadora que está redesenhando o futuro dos compostos terapêuticos. Vamos lá? Então, tudo na nossa biologia começa com comunicação. Para que o corpo funcione direitinho, em harmonia, as células precisam conversar entre si o tempo todo. Essa conversa que coordena tudo, desde um pensamento até a contração de um músculo. E ela acontece através de moléculas sinalizadoras bem específicas. O nosso personagem principal nessa história é a acetilcolina, ou, para facilitar, ACH. Pensa nela como se fosse uma chave química que serve para várias coisas. É a acetilcolina que dá o sinal para contrair os músculos no pulmão, para esvaziar a bexiga, e ela também tem um papel fundamental na memória e no aprendizado lá no cérebro. Uma molécula só, mas com múltiplos papéis. Ok, uma mensagem, por mais clara que seja, não serve para nada se não tiver um destinatário, certo? A acetilcolina precisa de um lugar exato para entregar a sua instrução e fazer a mágica acontecer. Ela precisa de um receptor. E essa é a fechadura, o receptor muscarínico. A nossa chave, a acetilcolina, se encaixa perfeitamente nesse receptor. Quando essa ligação acontece, o mecanismo é ativado e a célula faz o que tem que fazer. É uma relação super elegante, direta, que comanda processos vitais no nosso corpo. Mas é aqui que a trama fica mais densa e, sinceramente, muito mais fascinante. Não existe só um tipo de fechadura muscarínica, existe uma família inteira. E é essa diversidade que representa um dos maiores desafios e, ao mesmo tempo, uma das maiores oportunidades da farmacologia moderna. São 5 subtipos diferentes de receptores muscarínicos. Eles são classificados de M1 a M5. Cada um é como uma fechadura com um design um pouquinho diferente, espalhada por tecidos específicos e responsável por funções bem distintas no nosso organismo. Agora, o ponto crucial aqui que está nessa tabela é a especialização. O receptor M1, por exemplo, está mais concentrado no cérebro, onde ele modula a cognição. O M2 está lá no coração e nos pulmões, funcionando tipo um freio. Já o M3, que é o alvo de muitos tratamentos, controla a contração de músculos na bexiga e nos brônquios e ainda regula glândulas tipo as salivares. Entender essa distribuição é a chave de tudo. E isso nos leva direto ao problema central da nossa análise. Se o objetivo é tratar, por exemplo, uma bexiga hiperativa, a gente precisa bloquear a ação da acetilcolina nos receptores M3 da bexiga. Mas, como fazer isso sem desligar também os receptores M3 em todos os outros lugares do corpo? Para bloquear o sinal, os cientistas usam compostos chamados antagonistas muscarínicos. A melhor analogia é a de uma chave quebrada na fechadura. O antagonista se encaixa no receptor, mas não gira, não ativa. E o mais importante, ele impede que a chave original, a acetilcolina, consiga entrar e fazer o seu trabalho. O desafio é que a maioria dos antagonistas tradicionais não é seletiva. Um fármaco desenvolvido para bloquear os receptores M3 na bexiga vai, inevitavelmente, bloquear também os receptores M3 nas glândulas salivais. O resultado? Aquele clássico efeito colateral de boca seca. O mesmíssimo princípio explica a obstipação ou a visão turva. É o problema de usar uma chave mestra quando o que a gente precisa é de uma ferramenta de altíssima precisão. Mas e se, em vez de tentar forçar a fechadura principal, fosse possível usar uma entrada secreta, um tipo de painel de controle secundário que só ajusta a sensibilidade da fechadura? Pois é, essa é a ideia por trás da modulação alostérica. Uma solução brilhante para o problema da especificidade. Então, aqui está o conceito-chave. O lugar onde a acetilcolina se liga é o sítio ortoestérico. Esse lugar é muito parecido entre os 5 subtipos de receptores. Só que existe um segundo local, o sítio aloestérico, e este sim varia bastante entre os subtipos. Ele oferece um alvo único para a gente desenvolver moduladores que sejam altamente seletivos. O modulador alostérico positivo, ou PAN, é um composto que se liga a esse painel de controle. Importante,
ele não ativa o receptor sozinho. Em vez disso, ele atua como um amplificador de sinal. Ele torna o receptor mais sensível à acetilcolina que o corpo já produz, basicamente afinando a resposta fisiológica natural em vez de substituir por um sinal artificial. Este gráfico ilustra o conceito de uma forma fantástica. Vamos olhar com calma. A curva sólida mostra a resposta do receptor só ao seu ativador natural, o agonista. Agora, olha para a curva tracejada. Ela mostra a resposta na presença da brucina, o modulador alostérico. A resposta é dramaticamente maior. Precisa de muito menos agonista para atingir o mesmo efeito. O modulador está literalmente ampliando o sinal natural. A diferença na estrutura aqui é gritante, né? No topo a gente vê os agonistas ortoestéricos, as chaves tradicionais. Embaixo, os moduladores alostéricos. O formato molecular deles é completamente diferente porque eles foram feitos para se ligar em lugares diferentes no receptor. É nessa diferença de estrutura que mora o segredo da seletividade deles. Certo. E o que tudo isso significa para o futuro? A gente está testemunhando uma mudança de paradigma na intervenção farmacológica. Estamos saindo de uma abordagem de liga e desliga para uma de afinar com precisão. O grande salto conceitual é este. Em vez de agentes que atuam como um martelo, estamos criando moduladores que funcionam como um diapasão. Eles ajustam a resposta do corpo aos seus próprios sinais, preservando o ritmo e o lugar da sinalização natural. A promessa é de tratamentos com maior eficácia e, claro, um perfil de segurança muito melhor. Como a comunidade científica vem destacando, essa abordagem abre portas extraordinárias. Pensa na doença de Alzheimer. Seria possível desenhar um modulador que potencialize seletivamente os receptores M1 no cérebro para melhorar a cognição, sem ativar os outros subtipos pelo corpo e causar aqueles efeitos colaterais indesejados? É uma nova era. E isso nos deixa com uma reflexão para o futuro. Com essa nova capacidade de afinar a sinalização celular, que outras doenças complexas a gente vai conseguir tratar de uma forma mais inteligente? De distúrbios psiquiátricos a doenças metabólicas, o potencial para modular a nossa biologia de forma direcionada parece imenso. O futuro da farmacologia é, sem dúvida nenhuma, preciso.